Fred, enquanto as bolsas lá de fora estão se recuperando, o Ibovespa não sai da casa dos 100 mil pontos. Quanto disso é culpa do governo? Bom, vamos lá. Acho que o noticiário está bem ruim, né? Se a gente for olhar ali desde novembro para cá, depois que tivemos as eleições, o Ibov saiu dos 118 mil pontos para agora 100, né? Então é uma queda bastante expressiva. Acho que o que antes era ruído, né? Acabou virando sinal. Então, cada vez mais a gente vê ali uma deterioração nas expectativas. E isso afeta os ativos de risco domésticos, né? Assim como a gente viu a Bolsa sofrendo, a gente viu também uma abertura na curva de juros, vimos também os spreads das NTN-Bs e dos ativos de crédito subindo. Então, toda essa questão lá fora também da crise bancária, que você já comentou aqui, Greg, certeza que também repercutiram na Suno aí ao longo da semana passada. Então, acho que tudo isso, né, vem refletindo nos preços dos ativos, né? Falando especificamente de política, governo, né, acho que todos os olhares eles se voltam para a questão do arcabouço fiscal, e esse adiamento ele é uma sinalização ruim, né? O mercado ele precisava desse trigger, né? Precisa desse trigger para a gente ter uma noção e uma previsibilidade maior ali em relação à trajetória da dívida pública, né? Principalmente pensando no horizonte ali de médio e longo prazo, de 3 anos para frente, né? Então, se a gente continua nesse ritmo que está agora, fica bem complicado, né? Acho que qualquer arcabouço fiscal é melhor do que nenhum arcabouço fiscal, então a gente precisa resolver esse problema aí o quanto antes, né? E a postura do Lula vem sendo uma postura reativa, né, em relação ao mercado, colocando muitas vezes, né, palavras ali agressivas, um tom que no começo, mais uma vez, parecia ruído, mas agora já se torna um sinal, né? Então você tem diversos riscos ali, acho que uns maiores do que outros. Essa questão da Eletrobras, por exemplo, me parece ainda algo menos factível, mas já vemos, por exemplo, a questão da lei das estatais, né? Isso sim foi aprovado recentemente, ali, o Lewandowski foi, né, e utilizou lá a caneta para mexer na lei das estatais, né? Algo que tinha passado por todo o rito que a gente tem legal no Congresso, etc. Enfim, então, assim, acho que as expectativas pioraram e os preços, eles acabam refletindo isso, né? Se a gente for olhar aí, como eu falei, de novembro para cá, o Ibov perdeu quase 20 mil pontos, mas, assim, olhando numa perspectiva de médio e longo prazo, acho que a Bolsa, os ativos domésticos, né, e a Bolsa, inclusive, ela segue atrativa. Então, a gente, pensando numa alocação de médio e longo prazo, acho que ainda faz sentido tá posicionado em bolsa aqui no Brasil, um bom momento de entrada. Mas é isso, né? Acho que o cenário ele é um cenário que se deteriorou de novembro para cá, acho que isso é indiscutível. Eu queria que você ajudasse a gente a entender, Fred, como que uma coisa de fato interfere na outra. Por que que a insegurança do mercado com relação à trajetória da dívida pública, a partir das declarações e os adiamentos feitos por esse governo, acaba impactando os preços da ação de uma empresa de capital aberto? Como que essa engenharia acontece exatamente? Boa, acho que muito está relacionado às expectativas, né? Então, quando a gente tem uma trajetória de dívida pública, que é uma trajetória insustentável, né, de mais longo prazo, ou seja, a dívida subindo em relação, os gastos aumentando, né, e a dívida subindo em relação ao PIB do Brasil, isso significa que no final do dia a gente vai ter mais gastos com juros, né? Então, uma boa parte do orçamento do governo fica comprometido para o pagamento do custo da dívida pública, né? E, naturalmente, se você diminui a sua capacidade de pagamento e de investimento como país, né, igual uma família, uma empresa, né? Então, se você está mais endividado, você provavelmente o custo da sua dívida ela vai aumentar porque ninguém vai querer te emprestar mais dinheiro, né? Então, no final do dia, isso tem um impacto na curva de juros. A gente já viu esse impacto agora recentemente com a abertura da curva de juros, ou seja, o mercado cobrando mais, né, para emprestar para o governo. Tá? E quando isso acontece, você tem um impacto nas empresas também. Então, o custo da dívida das empresas aumenta, né? Você começa a ver uma diminuição na captação das empresas. Então, a gente já está vendo esse ano uma redução significativa no número de emissões de debêntures, CRIs, CRAs, em relação ao ano passado, né? E quando
você tem todas essas incertezas, né, e o custo da dívida mais alta, isso afeta os resultados das empresas também, porque na medida que o custo dessa dívida está mais alto, a empresa está tendo uma certa dificuldade em gerar resultados, e ela vai ter que pagar mais, e pensando no agregado, todas as empresas têm que pagar mais, né, isso reduz o lucro das empresas. Então, no final do dia, quando você tem essas incertezas, isso acaba impactando as empresas pelo canal do endividamento, né? E também pela própria questão do investimento. Então, o incentivo a investir para as empresas ele é muito mais baixo. Então, as empresas elas deixam de investir porque o financiamento está mais caro, né? E também por uma questão de perspectiva de demanda. Então, você tem uma série de problemas que afetam ali a economia real e afetam as empresas listadas na bolsa, o que reduz os preços, né? Por conta dessas expectativas.